Meus irmãos e minhas irmãs, ontem a igreja celebrou a festa de Santa Rosa de Lima, padroeira da América Latina. E hoje, no calendário dos santos, nós estamos celebrando o dia de um apóstolo, São Bartolomeu. Por cair no dia de domingo, as leituras são próprias do domingo, mas hoje, dia 24 de agosto, nós queremos lembrar do apóstolo São Bartolomeu. Nós escutamos as leituras deste domingo e nós percebemos que Jesus, ele continua o seu caminho para Jerusalém. E lá em Jerusalém, nós sabemos o que vai acontecer com Jesus: a paixão, a morte e a ressurreição. Esse caminho feito por Jesus a Jerusalém deve ser também o caminho de todos nós que somos cristãos. Pois bem, no caminho para Jerusalém, fizeram uma pergunta a Jesus: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? É daquelas perguntas que Jesus não responde, porque se fundam na curiosidade inútil e não naquilo que ele veio revelar e inaugurar neste mundo. Portanto, o reino de Deus, que exigia de nós uma abertura de coração e uma resposta do amor para segui-lo no caminho. Hoje, é tão comum apresentarem um cristianismo de curiosidade sobre o fim dos tempos, apresentar um cristianismo sobre milagres, sobre curas. É comum se apresentar um cristianismo interesseiro que busca somente emoção e solução de problemas. Tudo isso é um falso cristianismo, vazio, anti-evangélico, mesmo quando se diz evangélico, e sem sentido algum. Um cristianismo que trai o Cristo. Ao invés de responder à pergunta que lhe fizeram hoje no Evangelho, o Senhor, ele vai direto ao ponto que realmente interessa. Por isso, ele responde com uma advertência: não é da nossa conta se são muitos ou poucos os que se salvam. Interessa sim que o Evangelho, que possamos herdar a salvação. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso fazer todo o esforço possível para entrar pela porta estreita. Diz Jesus, porque vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Portanto, o Senhor hoje, ele chama a nossa atenção para o tempo de agora. Ele está chamando a atenção para o presente. Como estamos nos posicionando agora em relação a Ele. Mas, por que afirmar que a porta é estreita e que muitos tentarão e não conseguirão? Será que Deus nos preparou uma armadilha? De modo algum. A porta é estreita porque nos tornamos grandes demais. A porta é estreita porque muitas vezes nós nos achamos autossuficientes, prepotentes demais, demasiadamente cheios de nós mesmos. A porta é estreita porque nossas manhas são largas. Portanto, há um combate a ser travado em nós, para nos adequarmos ao reino de Deus. E seguindo nesta lógica, nossos instintos, nossas paixões, nós não entraremos, se formos olhar apenas para a nossa lógica, os nossos instintos. Não entrará no reino quem primeiro não deixar o reino entrar em si, no seu coração, na sua vida. E há ainda dois aspectos importantes para os quais o Senhor chama a nossa atenção hoje. A primeira coisa,
haverá um momento final, definitivo, um momento decisivo e irremediável. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E ele responderá: não sei de onde sois. Meus irmãos e minhas irmãs, cuidemos, porque haverá um momento final, haverá um julgamento definitivo, haverá o céu ou o inferno que nunca passarão. Não nos esqueçamos disso, não brinquemos com isso. Há ainda um segundo aspecto, porque seremos julgados por nossa relação com Ele, o Cristo Senhor. Se hoje o amamos, se hoje vivemos o seu Evangelho, se hoje praticamos a justiça do reino que Ele trouxe, seremos reconhecidos por Ele. Caso contrário, seremos rejeitados. Começareis a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta. E Ele responderá: não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Meus irmãos e minhas irmãs, o nosso futuro está ligado à nossa atitude concreta em relação com Jesus hoje. Não amanhã, é hoje. Por isso mesmo, hoje escutemos a advertência do autor da carta aos Hebreus: meu filho, não desprezes a educação do Senhor, pois o Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. Portanto, firmais as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos, acertai os passos dos vossos pés. É no hoje da vida, meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor nos espera. É no nosso presente que o nosso futuro eterno é decidido. Como tenho vivido o meu hoje, meu presente em relação ao Senhor? Vou construindo o meu céu ou o meu inferno? E uma última advertência para hoje seria da palavra de Deus: que ninguém se iluda pensando ser membro da igreja, ser batizado, ser filho de Deus, pois o Senhor, Ele olha o coração. Às vezes a gente pensa isso. Sermos batizados não é somente uma honra, mas é um dever, é uma responsabilidade imensa. Quantos pagãos, quantos ateus, quantos não católicos são mais generosos que nós? Quantos seriam melhores cristãos e melhores católicos do que nós? Por isso mesmo, Jesus hoje nos previne. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar no reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Como os judeus, que eram primeiros a perderem a prioridade para nós cristãos, assim também nós, apesar de cristãos, podemos perder a prioridade para os pagãos. Recordemos, meus irmãos e minhas irmãs, que ser cristão não é nunca mera questão de tradição, de costume, mas é, antes de tudo, uma relação viva de amor e empenho sempre renovado em relação ao Senhor que nos chamou a segui-lo. Esse amor vivo, esse amor sempre renovado, é a única garantia de receber a salvação, de encarar a porta aberta, que a porta nós sabemos que é o próprio Jesus, é o próprio Cristo. Que Ele, na sua misericórdia, nos faça encontrar seu coração aberto, para que nele vivamos por toda a eternidade. Que assim seja. Amém.